Olá, eu sou o professor Wanderson Lima e hoje vamos tratar do assunto Migrações e Identidades Regionais. Trata-se do capítulo de número 14 do material didático do Sistema Positivo de Ensino. Esse é um assunto cobrado aí dos alunos do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá, bons estudos aí. Primeiro assunto de discussão neste capítulo trata-se dos tipos de migrações. E aí, apesar de ser um assunto relativamente tranquilo, é muito comum de ocorrer aí confusão em relação a esses conceitos. Então, a partir de hoje, não teremos mais esse problema, principalmente lá na hora de fazer uma avaliação. Normalmente a gente costuma estar lá um pouco mais nervoso e acaba fazendo confusão entre os conceitos. Então, a partir de agora, isso vai encerrar. Por quê? O primeiro assunto ali é o imigrante. Então, quando a gente fala do imigrante, a gente tem que lembrar que o imigrante é aquela pessoa que está chegando a um determinado local. Então, vamos colocar aqui o Brasil como ponto aí de referência e imagina lá um cidadão que vem da Alemanha. Então, esse cidadão, ao chegar ao Brasil, ele vai ser um imigrante. Então, a ideia de imigrante está relacionada com a chegada de pessoas. Então, o cidadão sai da Alemanha, chega ao Brasil. Chegando ao Brasil, então, ele será um imigrante. A situação inversa ocorre tendo ainda o Brasil como exemplo. Se o cidadão ele decide deixar o Brasil e ir, por exemplo, em direção à Alemanha, ele vai ser um emigrante ao deixar o Brasil. Só que aí a gente pode pensar na seguinte situação. A ideia, então, de imigrante e de emigrante, ela acaba sendo relativa. Ela depende um pouco do ponto de vista. Então, se eu estou colocando o Brasil como referência, esse cidadão que chega de outro país ao Brasil, aqui ele é um imigrante. O cidadão brasileiro ele está saindo do nosso país indo em direção a um outro local. Então, ao sair do Brasil, ele é um emigrante. Porém, esse cidadão, ao chegar em outro país, o brasileiro, estou saindo daqui, chego à Alemanha. Ao chegar na Alemanha, para o alemão eu sou um imigrante. E emigrante quando eu saio do Brasil. Então, cuidado para não fazer confusão entre esses dois conceitos. Então, ele depende do meu referencial, do meu ponto de vista. Tendo o Brasil como exemplo, quem chega ao nosso país é o imigrante. Quem deixa o nosso país é o emigrante, com E. Além desses dois conceitos de imigrante e o conceito de emigrante, nós temos também a ideia do migrante ou simplesmente a migração. Então, quando eu utilizo esse termo, eu estou, de certa maneira, generalizando, estou falando aí do deslocamento populacional e esse deslocamento, então, sem fazer referência direta à entrada ou chegada de pessoa a um determinado local. Então, eu posso utilizar o termo imigrante, chegada de uma pessoa a um determinado país, o emigrante, quem está saindo de um determinado país, ou genericamente posso utilizar o termo migrante para falar do deslocamento populacional de maneira geral. Ainda dentro dos tipos de migração, nós temos aqui nessa imagem uma charge. Então, aí facilmente a gente consegue reconhecer a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí ele está em um diálogo com a Estátua da Liberdade. Então, nesse diálogo, ele fala o seguinte para a Estátua da Liberdade: Ei, aonde você vai? A Estátua da Liberdade responde: Embora. Esqueceu que sou imigrante? E aí, eu coloquei essa charge nos slides pelo seguinte: vai ser muito comum, em questões de prova, quando a gente estiver fazendo as análises, de aparecer para a gente charges para análise, algum tipo de ilustração, e vai pedir interpretação nossa em relação a essas imagens que aparecem. Então, aí o que acontece? Os Estados Unidos, na atualidade, é um dos países que tem procurado restringir ao máximo possível a presença do imigrante. Então, o presidente dos Estados Unidos ele não quer a presença, a chegada de pessoas aos Estados Unidos. Então, aí, essa charge está brincando um pouco com essa situação. E aí, a Estátua da Liberdade, quando ela fala que vai embora e pergunta lá ao Trump se ele se esqueceu que ela é imigrante, tem até uma informação aí na imagem falando o seguinte, que a Estátua da Liberdade ela foi um presente dos franceses aos estadunidenses. Então, nesse sentido, já que o imigrante
ele não é bem visto, ele não é bem recebido nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, então, ela está indo embora, já que ela não é, que era considerado, então, um imigrante aí nos Estados Unidos, e esse imigrante não é bem recebido. Essa política dos Estados Unidos, em relação à questão de combater a imigração, ela vem desde do momento em que o Donald Trump assumiu lá a presidência do país. Então não é um cenário atual envolvendo, por exemplo, a questão do coronavírus. Já é uma coisa antiga. Muito antes dessa situação aí da pandemia, os Estados Unidos já combatiam. Uma das propostas, inclusive, do Donald Trump era a construção de um muro barrando ali a entrada de mexicanos. E boa parte da imigração, principalmente a imigração ilegal para os Estados Unidos, é uma imigração de mexicanos. Então, o México fazendo fronteira ali com os Estados Unidos, muitos mexicanos cruzam essa fronteira. Então, uma das propostas é exatamente a construção desse muro, barrando a entrada dos mexicanos. Então, para ficar bem claro a partir de agora, falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que faz combate à imigração. Então, boa parte dos imigrantes eles não são bem vistos dentro dos Estados Unidos. Outro assunto interessante a ser discutido diz respeito aos fatores motivacionais de migração. O que ocorre? Quando uma pessoa ela vai migrar, ela está migrando por alguma razão, alguma coisa motivou aquela pessoa a deixar, por exemplo, o local de origem dela em busca aí de um outro destino. Então, entre esses fatores, as questões que envolvem a economia quase sempre são apontadas aí como um fator importante na hora de decidir por migrar ou não. Então, o fator econômico, de repente, a pessoa ela tem a intenção de construir ou reconstruir a vida em um outro país, então isso vai motivar, é uma razão econômica. De repente, eu recebo uma proposta de emprego em um outro país, então isso vai fazer com que eu acabe deixando ali o meu país de origem. Não é uma razão econômica. Então as questões que envolvem a economia podem ser apontadas como o fator mais importante na hora de decidir migrar. Então, em função, vou ganhar muito mais para trabalhar, por exemplo, num outro país, então isso vai me motivar a deixar, por exemplo, o Brasil e ir em direção a outro local, em função do dinheiro, do valor que eu vou receber ali. Então, essa é uma razão econômica que motiva aí um processo migratório. Além da questão econômica, fatores de origem natural também são aí muito importantes na hora de se discutir aí essa questão migratória. Por exemplo, questões que envolvem lá períodos muito longos de secas prolongadas aí. Então isso pode fazer com que a pessoa opte por migrar. Então imagina que eu sou lá um trabalhador do campo, no local onde eu vivo ali, eu tenho um período lá de vários anos consecutivos de seca. Então isso inviabiliza a questão da agricultura. O solo ele vai se tornar ali infértil, não tenho condições de produzir naquele local. Então, em função de um processo de seca muito extenso, eu acabo sendo obrigado a deixar o meu local de origem. Então, isso foi um fator de origem natural. Pode, inclusive, ser a situação inversa. Eu posso ter um cenário aí de inundação e isso destruir toda a minha plantação, fazendo com que não tenha mais condições de viver naquele local. Vou decidir então por migrar. Mesmo se a gente observar o espaço urbano, a região sudeste do Brasil, agora no início de 2020, ela sofreu bastante com essa situação. Em função das chuvas aí, muita gente acabou perdendo tudo. Então isso pode fazer com que a pessoa decida por migrar. Então situações que envolvem lá os desastres naturais, um terremoto, um tsunami, inundações, secas durante períodos de tempo muito longo. Então isso pode fazer com que a pessoa decida por migrar. Então isso é um fator de origem natural. Tenho ainda os fatores sociopolíticos. Quais seriam esses fatores? Envolvem, por exemplo, questões de perseguição religiosa, perseguição política. Então, em função da minha religião ser a religião minoritária no determinado local, posso sofrer algum tipo de preconceito em relação a essa situação, e isso faz com que eu acabe sendo forçado a deixar o meu país. Então, isso é um fator sociopolítico. Em função da minha opinião
política, eu acabo sofrendo algum tipo de discriminação, então isso também me obriga a migrar para um outro local. Então, isso seria um fator de origem sociopolítica. Então, se a gente for avaliar, a gente encontra outros fatores aí que, de alguma maneira, eu vou acabar incluindo eles aqui, dentro das questões econômicas, dentro das questões naturais ou dentro das questões sociopolíticas aqui. Então, esses são os fatores motivacionais aí de migração. Tenho ainda os tipos de migrações. Quais seriam esses tipos? Um deles é a migração espontânea. Então, independente lá da questão econômica, independente de aspectos sociais ou políticos, eu decidi por migrar. Não estou satisfeito, de repente, com o meu país, por qualquer razão que seja, e vou mudar, então, para um outro local. Então, foi uma situação espontânea. A vontade, simplesmente, de morar em um outro local fez com que eu acabasse optando por migrar. Então, essa é uma migração de origem espontânea, independente de questões econômicas, políticas ou sociais. A pessoa, então, decide deixar o seu local de moradia. Então, nada em especial motivou a minha migração. Simplesmente a minha vontade propriamente dita fez com que eu deixasse o meu local de origem. É uma migração de caráter espontâneo. Pode ser uma migração forçada. Nesse caso, a decisão de deixar, por exemplo, o meu local de residência, ela não cabe à pessoa. Algo está me obrigando a deixar o meu país, fazendo com que eu migre aí, em direção a um outro local. Uma dessas razões pode ser, por exemplo, a questão das guerras. A gente vai discutir aí na sequência dos nossos slides, a guerra civil na Síria. Então, a Síria ela passa por um processo de guerra civil e boa parte da população síria acaba se vendo ali obrigada a deixar a Síria em direção aí a outros países. Então, essa foi uma migração forçada. Eu não queria deixar meu país. Estou saindo em função de uma guerra civil que ocorre nesse momento. Então, essa migração ela é considerada uma migração de caráter forçada. E eu tenho ainda a migração que eu posso chamar de controlada. Nesse caso, são adotadas, esse tipo de migração ela é adotada por alguns países para determinar o número de pessoas que entram e saem. Então, nesse tipo de migração, o país ele vai determinar que tipo de pessoa que ele quer receber. Nos nossos primeiros slides, aí eu falei da questão dos Estados Unidos, que ele tem combatido a chegada de imigrantes. Só que esse combate à chegada de imigrantes lá pelos Estados Unidos não acontece em todas as situações. Se eu tenho lá um cidadão brasileiro, aqui em Minas Gerais, a gente tem governador Valadares, tem muita gente de Valadares que migra para os Estados Unidos, ou os mexicanos que eu citei aqui, que cruzam a fronteira para os Estados Unidos. Então, normalmente são pessoas em busca aí de uma vida melhor. Então, esse tipo de pessoa que chega aos Estados Unidos não vai ser um imigrante bem recebido. Mas, se essa pessoa que está deixando um país qualquer em direção aos Estados Unidos, ela é um cientista, por exemplo, é um profissional da área de engenharia, da área médica, então esse profissional ele vai ser, sim, bem recebido nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Então, de certa maneira, quando eu falo de imigração controlada, o país ele está selecionando quem que eu quero que entre ou não no meu país. É o caso, por exemplo, da migração de cérebros. Nós temos aqui no nosso material uma parte aí que fala exatamente sobre essa situação. Então, tenho lá, por exemplo, um grupo de cientistas. Esses cientistas estão trabalhando lá no desenvolvimento de uma vacina, da cura de uma doença qualquer. E, de repente, esses profissionais recebem lá uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país aí do mundo. Então, esse país está recrutando, ele está fazendo uma seleção de quem ele quer que chegue, que entre ali no meu país. Então, essa vai ser uma migração controlada, em que o país ele vai determinar as pessoas que eu quero que entrem e as pessoas que eu quero que, de alguma maneira, não tenham acesso ao meu país. Então, essa é uma migração de caráter controlada. A observação que eu coloquei aí no slide, independente do tipo de migração, é necessário tentar entender as razões que fizeram uma pessoa migrar. Então, ao fazer isso, nós estaremos pensando na ideia de espaços de repulsão e atração. Então, um local que hoje ele funciona como uma área de repulsão, ou seja, que está expulsando as pessoas daquele local, em um outro momento,
pode ser uma área de atração. Hoje eu estou expulsando as pessoas desse local, mas no futuro eu posso ser uma área de atração, fazendo com que as pessoas tenham interesse em vir para o meu país. Então, sempre que a gente pensa, então, nesses tipos de migração, a gente acaba fazendo essa ideia também de áreas que são atrativas ou áreas que são repulsivas aí para uma parcela da população. Nós temos um mapa aqui falando dos fluxos migratórios. No nosso material didático, na página 27, nós temos um mapa até bastante semelhante a esse que está no slide. E aí a gente pode fazer essa ideia de áreas de repulsão e de atração pensando nesse mapa de fluxos migratórios. Nós temos aqui vários fluxos, várias setas aqui de cores diferentes. Então, quando eu analiso, por exemplo, as setas que estão em azul, e observa aqui na minha legenda, eu tenho o quê? As correntes migratórias dos séculos 16 até o século 19. Então, nesse período, a gente observa o quê? Que eu tenho ali um número considerável de pessoas deixando, por exemplo, a Europa e indo em direção ao continente americano. Então, a Europa, nessa situação, estaria funcionando como uma área de repulsão de pessoas e o continente americano funcionando como uma área de atração de pessoas. E aí, se a gente for pensar nos fatores que estão motivando ou essa repulsão ou essa atração, a gente pode imaginar o seguinte: entre os séculos XVI e os séculos XIX, é o período lá da expansão marítima comercial, é o período em que os portugueses vão começar a explorar o território brasileiro, os espanhóis explorando boa parte aí do continente americano. Então, essa corrente migratória do século XVI ao XIX funciona, então, como aí uma situação que a gente pode associar, fazer comparações com o processo de expansão marítima. Então, em função da América ser aí um território, o continente americano, um território de exploração, em que várias colônias foram formadas aqui no continente americano, era uma área de atração. Eu venho para a América para explorar essa área. Estou deixando, então, a Europa para poder fazer isso. A Europa como uma área de repulsão, a América funcionando como uma área de atração de pessoas. Quando eu observo o fluxo aqui, a área repulsiva do continente africano, eu observo que a África funcionando como uma área de repulsão e, novamente, a América funcionando como uma área de atração. Isso entre os séculos XVIII e o século XIX. Foi o período da mão de obra escrava, em que vários escravos africanos acabaram chegando à América para serem utilizados ali como mão de obra, para ter a sua mão de obra explorada. O caso do Brasil, ele é muito utilizado para exemplificar essa situação, porque foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Então, vários africanos chegaram ao nosso país para terem aí a sua mão de obra explorada pelos portugueses. Então, esse fluxo da África em direção ao continente americano trata-se desse assunto. A África funcionando como uma área, então, de repulsão e o continente americano como uma área de atração aí para os africanos. Quando eu observo as setinhas aí em verde, corrente migratória de 1830 até 1939, a Europa continua funcionando aqui como uma área de repulsão. Então as pessoas elas estão deixando a Europa e buscando outros destinos ao redor do mundo. Então tenho aí europeus em direção à América, tenho europeus em direção à Oceania, em direção ao continente africano. Então eles estão bastante dispersos ao redor do mundo. A Europa é uma área de repulsão. O que explica nesse período a Europa sendo uma área de repulsão? Podemos citar aí, olha o período, 1830 até 1939. Então, eu estou aí entre o século XIX e o século XX. Então, nesse período, eu tenho a formação lá da Alemanha e da Itália se constituindo como estados nacionais. Então, a Alemanha e a Itália estavam bastante atrasados em relação aos outros países aí da Europa nesse processo de conquista, de busca por novas colônias, de novas áreas de exploração. Então, vários aí cidadãos da Alemanha ou da Itália acabam deixando esse continente buscando novos mercados em outras partes do mundo. Tenho aí também no século XX questão das guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso faz com que a Europa funcione como uma área de repulsão.
Então, muitas pessoas ali que não queriam se envolver nesse conflito acabam deixando aí a Europa, buscando outros destinos para fugir, então, das guerras mundiais. Então, a Europa, nesse período, está funcionando como repulsão, em função aí de Alemanha e Itália buscarem novas colônias, em função das guerras mundiais. Eu tive períodos de crises econômicas aí também, que fizeram com que a Europa funcionasse como uma área de repulsão nesse período. Mas quando eu observo os fluxos com as setinhas em vermelho, que são as correntes migratórias, após 1945, a gente observa que a Europa ela volta a ser uma área de atração. Então as pessoas começam a voltar para a Europa. Qual que seria a justificativa para a Europa funcionar então um período como uma área de repulsão e agora a Europa ser vista aqui como uma área atrativa? Após 1945, nós temos o encerramento da Segunda Guerra Mundial, então tem que fazer a reconstrução do continente europeu, preciso de mão de obra para trabalhar nessa reconstrução, e vários cidadãos aí que deixaram a Europa em função das guerras, agora eles estão também retornando para o local de origem. Então, a Europa, que no passado foi vista como uma área de repulsão, lá na época da expansão marítima, ou lá no século XIX e no século XX, da segunda metade do século XX em diante, a Europa já passa a ser uma área de atração de pessoas. Então, todo esse comentário, essa explicação que a gente fez, ela aparece aqui nessa análise. Então, analisar esses fluxos migratórios, é possível fazer algumas avaliações, que a gente comentou. Durante o período da expansão marítima, o fluxo migratório para o continente americano foi grande, resultado da busca por colônias e mercados. Séculos 18 e 19, foi a vez dos africanos migrarem para a América para serem usados como escravos. Séculos 19 e 20, a Europa funciona como uma área de repulsão, então as crises econômicas, as guerras que nós comentamos, faz com que as pessoas deixem a Europa e busquem outros destinos. Segunda metade do século XX, a situação se inverte, a Europa passa pelo processo de reconstrução, passa a ser uma área atrativa, um continente rico, próspero, e começa então a atrair pessoas aí para sua reconstrução após as guerras mundiais e em busca da prosperidade econômica. Então a gente chega ao fim aí dessa primeira aula do capítulo 14. Nas próximas aulas a gente continua essa discussão falando sobre a questão migratória aí ao redor do mundo. Então, um grande abraço, até a próxima aula.